A reportagem do blog Petrolândia Notícias, através do blogueiro Alex Santos, está na manhã desta quarta-feira, 31 de agosto, com o ex-prefeito e atual candidato a vereador, Amadeu Souza Lima. Bom, Amadeu, primeiramente gostaria de lhe agradecer por nos conceder essa entrevista. E a primeira pergunta é: o senhor foi prefeito de Petrolândia no ano de 93 ao final de 96. Hoje atual candidato a vereador. Conte um pouco sobre sua experiência política. Pô, não, Alex. Primeiramente eu quero lhe agradecer essa iniciativa sua de procurar para que a gente possa fazer esse trabalho e para lhe dar um bom dia, né, sua assessora aqui que está com você, e um bom dia também a todos os petrolandenses que estão nos ouvindo, para que a gente dê início a esse trabalho. Para mim é uma satisfação estar aqui, na medida do possível. Vamos ver aí o que é que eu posso dizer sobre a experiência política. Sobre a experiência política que você me perguntou. Olha, a política, você sabe, muita gente sabe que é uma coisa difícil, né? Política não é fácil não, como muita gente pensa, principalmente sem entender o que é política. Mas na minha concepção, né, no pouco que eu entendo, a política é uma coisa difícil, porém também fácil, e eu adquiri várias experiências, ter noção do que é política, até porque fui eleito uma vez, conforme você já falou que eu fui prefeito, e agora sou candidato a vereador. Então, no decorrer desse tempo, desse trabalho, desse mandato, eu aprendi algumas coisas sobre a política. E você aprende a entender o que é a política. A política é uma coisa que eu sempre digo, é uma coisa boa, é uma coisa importante para nosso país, porque nosso país é governado por políticos, então precisa ter os políticos, e contanto que sejam políticos responsáveis pelo país, pelo povo, para que se faça um trabalho de acordo e seja o melhor possível. Então, muitas vezes ao contrário, como a gente vê aí, e principalmente agora, neste momento, estamos vendo aí a situação que não devia ser assim, devia ser bem diferente. Seu Amadeu, na época que o senhor governou, nesse mandato de 93 a 96, me recordo eu que houve muita realização de festa na cidade, houve muita obra também envolvendo a construção de escola, reforma e ampliação, manutenção também do mercado público. Foi na gestão sua que houve uma reforma, uma pequena ampliação ali. Gostaria que o senhor relatasse como foi essa vivência nessa gestão. Ou não, Alex? Olha, a minha vivência nessa gestão, conforme você falou, foi que tivemos a condição de fazer tudo isso que você falou aí. Meu mandato, ele foi um mandato, primeiramente, de experiência para mim, mas eu tinha aquelas pessoas que estavam junto comigo, que me ajudavam e orientavam, e a gente, com um pouco do meu entender, com o entender das pessoas que estavam comigo, a gente fez realmente tudo isso. Foi um mandato mais de reformas, não foi um mandato de obras assim, de maiores valores, porque naquela época a receita do município era bem inferior ao que é hoje, então a gente não tinha como fazer muita coisa, mas na medida do possível foi feito. Reforma, acho que a gente, primeiro, quando eu assumi a prefeitura, a primeira obra minha foi a construção da escola José Araújo da Silva, né? Que hoje está funcionando aí, para muita gente sabe, e foi a minha primeira obra que foi construída. Aquela obra ela foi construída com a verba do governo federal, que foi adquirida no governo anterior, só que não deu tempo a escola ser construída e eu construí.
foi a primeira obra, muito importante, para a Petrolândia. Escola José Araújo, assim, tudo bem. Depois disso a gente deu continuação à reformar a maioria das escolas, entendeu? No município todo, o município era muito grande, que era uma referência hoje, que incluía Jatobá. Jatobá pertencia a Petrolândia, então era maior e por isso tinha mais o que fazer. E a gente fizemos, daqui a Jatobá, o que for possível, em termos de escola, reformamos todas elas. Tinha uma delas que inclusive estava destruída quase totalmente, a gente reformou, que é a escola do Brejinho da Serra, entendeu? A escola só tinha as paredes, mais nada, a gente reformou ela, reconstruiu e passou a funcionar, que eu acredito que ainda hoje está. E outras obras que eu nem sei mais de tantas, entendeu? Reformamos o hospital, na época que era aqui onde hoje funciona o PET, não é isso? O hospital que a Chess construiu foi destruído pelo fato das rachaduras que apresentou nas construções aqui e o hospital foi um dos prédios que foi destruído. Só ficou a sapata e mais nada. Então, a gente já havia, o hospital tinha sido transferido para esse prédio que eu estou falando, que hoje é conhecido pelo PET, mas funcionava precariamente, né? Sem uma estrutura de hospital. Aí a gente achou por bem fazer uma reforma, a gente fizemos essa reforma, foi feita e funcionou normalmente. E outras, a gente deu a assistência no saneamento, deu assistência na limpeza, entendeu? Construímos bastante calçamento, quadra 7, quadra 4, na área do mercado, onde é o mercado público, ali tinha as ruas que não tinha calçamento, foi calçada, e assim por diante. Foi muita coisa. Foi tanta obra que eu nem lembro de todas. Porém, todas obras pequenas, né? Conserto, ampliação, modificação, foi assim o governo todo. Em termos de obras, eu acho que a gente fez o máximo que podia fazer. E assim, foi uma experiência a mais para mim, nessa área de obras públicas, né? Ok, seu Amadeu, não tem como a gente estar aqui diante de uma figura popular que o seu Amadeu representa no município. Pelo menos durante minha vida toda, que eu moro aqui desde 88, a gente veio para cá em 88, não houve um prefeito mais carismático e mais popular do que o seu Amadeu. Essa é a opinião minha. E agora eu me recordo, não está nem dentro do quadro de pergunta, mas eu me recordo de um momento histórico para a Petrolândia. É um momento que o senhor trouxe por 2 vezes Frei Damião ao município. E naquela época, não só aqui, mas as cidades circunvizinhas vieram, abraçaram o Frei Damião em Petrolândia. Foi feita uma estrutura ali em frente à igreja matriz, onde ele pregou para os fiéis. E eu me recordo muito dessa lembrança. Eu gostaria que o senhor falasse desse momento. Como foi para o senhor receber Frei Damião por 2 vezes no município de Petrolândia durante sua gestão? Ou não, Alex? Veja bem, eu inclusive estou preparando assim uma mensagem ao povo de Petrolândia sobre o meu mandato. E essa parte das festividades, incluindo a vinda de Frei Damião, está incluída nesse trabalho que eu quero passar para o povo de Petrolândia. Agora eu vou começar assim, já que você falou nas missões, tudo bem? Eu vou falar conforme eu estou fazendo, eu vou fazer ao povo de Petrolândia. Primeiramente, na minha gestão foi uma gestão festiva, de muita festa. Primeiro, eu gosto de festa. E segundo, o pessoal também me pediu. E quando você gosta de uma coisa, o povo pede, junto o útil e o agradável, não é isso? Lógico. Então, assim foi feito. Aí, onde a gente criou uma festa que ainda hoje é lembrada, aqui em Petrolândia, os carnaval fora de época, foi o Petrofest, né? O Petrofest foi uma festa muito aceita pelo povo de Petrolândia
era feita, muita gente, inclusive de outras cidades, bandas assim, de um porte médio, né, que realmente se consideravam bandas boas e tudo bem. Então foi feito o Petrofest, o Carnaval Fora de Época, foram criados também o Forrolândia, que é na época junina, né, que incluía a época de São João, festa de São João com São Pedro, esse povo todo, esse tipo de festa, e também a emancipação do município de Petrolândia, que se incluía na mesma época, são um período pequeno que se fazia essa festa, Petrofest, Forrolândia, Petrofesta, Forrolândia e emancipação. E também foi muito bom se falar, só que eu não esqueço também, das vindas de Frei Damião a Petrolândia. Por quê? Eu até me emociono um pouco, porque eu acreditava e acredito em Frei Damião. Ele é um padre muito dedicado à igreja, né, que só fez o bem, não fez o mal, e eu acreditava e acredito. E tivemos a oportunidade de trazer ele a Petrolândia por 2 vezes, e eu acho que festa religiosa foi a maior festa que a Petrolândia teve. Muita gente, né? Inclusive, nas noites de festa, as pessoas me parabenizavam e diziam: seu Amadeu, só o senhor que fez isso, trazer Frei Damião aqui para a Petrolândia, isso é uma benção. Muito obrigado pelas suas palavras, e realmente eu acho que foi muito bom a vinda de Frei Damião. Ele pregou aí por 2 vezes, como eu falei, muita gente. Seu Amadeu, o contato que o senhor teve com ele? O contato? Mas as coisas podem acontecer, Alex, existe a forma, né? Eu não lembro bem o contato que eu tive com ele, através de quem, mas alguém veio a mim e falou que porque eu não trazia, porque eu não convidava, e que ele vinha, se eu fizesse o convite, ele iria a Petrolândia. Coisa também que ele fazia anos que não vinha, até porque a Petrolândia aqui é nova, e na Cidade Velha, se ele passou lá algumas vezes, fazia muitos anos, que eu não sei. Mas apareceu alguém para falar comigo, para ver a possibilidade dele vir a Petrolândia, e deu tudo certo. E ele veio a primeira vez, gostou e veio a segunda. E eu também fiquei muito satisfeito com isso, e acho que para mim foi uma boa visita que tivemos só de Frei Damião. Mas o senhor se recorda, em cima ainda do assunto de Frei Damião, o senhor se recorda mais ou menos assim, alguma coisa que ele falou referente à cidade, se ele falou pessoalmente ao senhor ou a alguma pessoa? Não, eu não me recordo. Eu sei que Frei Damião, o trabalho de Frei Damião é celebrar aquelas missões, né? Muita reza, muita procissão. Era o trabalho dele e a fé que o pessoal tinha nele, conforme eu também tinha e tenho. Então, o que eu me recordo é isso aí. Ele mesmo, para conversar com ele, eu cheguei a conversar pouco, mas Frei Damião até que conversava pouco, né? O trabalho dele era as missões dele, a reza, essas coisas assim, né? Acabei de recordar uma coisa que eu não sei se o senhor lembrou, chegou a se lembrar agora no momento, mas há uma praça em Petrolândia por nome de Frei Damião, no qual o senhor trouxe ele, acho que foi na segunda vez, na última vez que ele esteve aqui presente, que é a Praça da Quadra 7, né? No qual ele teve na inauguração. Perfeitamente. Aquela quadra, como foi na época que aquela quadra viu o calçamento e a construção da quadra, né? Que foi eu que fiz. Foi na época que Frei Damião veio. Então eu aproveitei a vinda dele e a construção nova, né? A quadra e o calçamento, e dei o nome da praça de Frei Damião e pedi para que ele fosse inaugurar a praça, e ele foi. Houve a inauguração com a presença dele e os fiéis de Petrolândia que acompanhavam, que era muita gente, e ele inaugurou a Praça 4, a Praça da Quadra 4, e com o nome de Frei Damião. Só que com o tempo, acho que deixaram ela deixou assim um pouco de ser conhecida a Praça Frei Damião. Mas foi ele que inaugurou e está aí.
Bem, Amadeus, o senhor, no caso, além de ter sido um ex-prefeito, também se candidatou a deputado, né? Vale ressaltar isso aí. Então, assim, na eleição passada, também o senhor tentou a vaga do Legislativo, né? Em 2012. De onde surgiu a ideia novamente de sua candidatura a vereador? Foi da sua família ou foi uma decisão apenas sua? Olha, Alex, veja bem, a política é uma das coisas que o povo dizem e tem um certo sentido. Quem entra nela não quer sair mais. Embora sendo difícil, como a gente sabe que é, e tem as suas dificuldades. Mas é uma coisa também que mexe muito com a pessoa, com a cabeça da pessoa. Eu, quando saí da prefeitura de Petrolândia, eu fiquei achando que Petrolândia precisaria de um grupo político forte para que trabalhasse em prol do desenvolvimento de Petrolândia. Porque Petrolândia, eu sempre digo, Petrolândia é uma cidade que tem uma tendência em crescer. Isso é uma cidade grande. Agora, ela só cresce, assim, como eu penso, com força política. Porque cidade nenhuma cresce sem apoio político, sem representante político. É isso? Porque isso é assim mesmo, é uma forma de desenvolver a cidade, com políticas. E eu vejo outras cidades aí, que aconteceram ter sido pequenas e hoje são cidades grandes, porque foi assim. Então eu vejo que Petrolândia também podia ser. E vejo também a condição Petrolândia oferecer essa condição. É o quê? Petrolândia é um município rico, só em ser banhado pelas águas do Rio São Francisco, e inclusive agora pelo lado da Barra de Itaparica, acabou de enriquecer nesse sentido. Onde tem cidade que chora para ter uma gota d'água, né? Verdade. E nós aqui temos água abundância, né? Em todo o município, porque o município de Petrolândia é banhado pelo Rio São Francisco, ou seja, a barragem de Itaparica, não é isso? Para começar, ela já tem um início, que é os projetos de irrigação, que o projeto Apollon Salles, inclusive foi instalado em época que, eu acho que, pelo menos a maioria das pessoas não sabia que ia ser construída a barragem de Itaparica. Isso pelo fato de ter o rio São Francisco ao lado, e o projeto Apollon Salles foi criado, né? E com a barragem de Itaparica ampliou mais ainda. Quer dizer, o lago ficou maior, mais amplo, deu margens maiores para irrigações. E aí, hoje a gente vê aí o Apollon Salles, um projeto bem estruturado. Além do Apollon Salles, as agrovilas, né, que tem Limão e Comandante, tem aqui a reta, que apesar de ser um pouco fora do município de Petrolândia, que é Tacaratu, mas favorece Petrolândia, pelo fato de ser pertinho. Exatamente. Tem aqui o projeto das agrovilas no sentido de Itaparica, né, que parece que é o bloco 2, tem a agrovila 1 e 2. E aí eu vejo Petrolândia um município fácil de se trabalhar nele, principalmente com projeto irrigado. Agora, isso só vai andar e crescer com força política, apoio político. Aí, por isso, minha ideia era o seguinte: eu me lancei a deputado, como você falou, com a intenção, se eu fosse eleito, eu defender essa causa lá na Câmara dos Deputados do Estado de Pernambuco. Então, a minha intenção era essa. Só que não deu, porque eu não fui eleito. Mas se eu tivesse sido, a primeira coisa que eu ia querer e pedir e defender era isso. Mas, infelizmente, não fui eleito. Aí tudo bem, mas fui bem votado. Eu fui eleito, não foi pelo povo Petrolândia, é porque a eleição de deputado, ela abrange o Estado. O Estado é muito grande, são muitos candidatos. O senhor se recorda da quantidade de votos? Recordo, eu tive 10.700 e poucos votos. Eu não sei exatamente, mas passou de 10.700 votos. Que naquela época, eu com 4.000 votos seria eleito, porque nós elegemos 2 deputados e o segundo colocado teve 14.000 votos. Quer dizer, eu com mais 4.000 e poucos votos seria eleito, mas não fui não. Quem foi eleito foi um rapaz de Salgueiro, né? Então, ele foi o segundo colocado, mas eu fiquei na suplência, só que também não assumi, porque isso não é fácil também, né? Então a minha intenção era essa, e ainda hoje eu digo, Petrolândia é uma cidade rica, um município rico, com condições de ser uma grande cidade futuramente, agora depende de força política.
Entendo, seu Amadeu. A pergunta foi de onde surgiu a ideia, né? Novamente de sua candidatura. Foi da família ou foi uma decisão só sua? Sim. Agora você já chegamos na parte sobre candidatura de vereador. Isso. Falamos de prefeito, deputados. Exatamente. Inclusive eu repeti a candidatura de deputado agora em 2010, fui bem votado novamente, faltou 2 votos para 7 mil votos em Petrolândia, que corresponde a mais de 40% dos votos. Então, é uma boa votação, né? Um candidato como eu, sem recurso, sem nada, ter esse apoio do povo petrolano. Isso eu agradeço muito. Agora, a de vereador, essa questão de candidatura a vereador, é o seguinte, eu já estou na dança, né, doutor? Já entrei. Eu não pensava isso na minha vida nunca, mas, como eu entrei e no decorrer do tempo, você fica envolvido, fica querendo, fica tendo vontade, e às vezes até precisando, né? Verdade. Não é verdade? Então, foi o motivo de eu me lançar vereador na eleição passada, primeiramente, mas não deu certo. Houve os contratempos, né, vamos dizer assim, que não me ajudou, não favoreceu, e eu não fui eleito. Mas nem por isso fiquei triste, né, porque não ganhei. Várias pessoas foram às urnas e depositaram o voto em meu nome, eu tive bastante voto, mas não fui eleito, tudo bem. E se passaram esses 4 anos, eu ainda continuo com o mesmo pensamento, a mesma vontade, né, de ver as coisas andarem. Estou agora junto ao prefeito, né, Dorival Simões, que desde a eleição passada ele me ajudou na candidatura e eu hoje estou com ele, né, e estou sendo candidato a vereador mais uma vez, na intenção de ganhar também para vereador, que a gente quando entra num jogo é para ganhar, né? Pensa em ganhar, agora se não ganhar, paciência. E também a questão de ajudar o grupo, né? A eleger o prefeito, e que o meu candidato é Ricardo, né? E a minha intenção é essa. Agora, para isso, precisa trabalhar, precisa andar, precisa conversar, porque a eleição de vereador é difícil. Essa eleição tem mais de 100 candidatos, segundo as informações, e todos têm voto, porque todos são filhos de Petrolândia, todos têm suas amizades, suas famílias, e até favores prestados, então eu sei que todos têm voto. Mas eu gostaria muito de ter também e me eleger, para que eu possa ser um vereador a mais lá na Câmara, junto com os demais, que vão ser 11, e a gente trabalhar em prol de Petrolândia. Agora, eu penso muito alto, eu penso muito lá na frente. E a gente junto forma força, e através da força se consegue as coisas, né? Bem, ok, seu Amadeu. Como o senhor vê essa atual crise política que se instalou tanto no país como nos municípios em um todo? Rapaz, essa crise realmente, na minha concepção, ela mexeu com o país inteiro, né? Mexeu mesmo. E Petrolândia não fica de fora, que é Brasil, né? É lógico. É Brasil. E eu acho que isso nós vamos ver a diferença agora. Isso deixou o político, o eleitor de pé atrás, né, para votar. Outros dizem até que não vão votar, por conta desse descaso que está havendo lá em cima, né? Mas eu acho que os eleitores vão pensar melhor, vão analisar e vão às urnas votar. Agora eu acho que essa votação ela vai ser muito dividida, entendeu? E por isso que a gente não acha fácil. Só que no final vai dar tudo certo, porque a Câmara não fica vazia e nem a Prefeitura. Vai ter seu prefeito na Prefeitura e vai ter seus vereadores na Câmara. Então, no fim, dá no mesmo. Só que, a princípio, você vê aquela dificuldade, aquela coisa, quando você chega na casa do eleitor, do cidadão, da cidadã, dona da casa, "Seu Amadeu, não vou votar em ninguém, não." Aí eu digo, mas, minha senhora, meu amigo, vamos, porque precisa. Você vai escolher o seu representante, e se você não escolher, quem é que? Quem vai escolher somos nós mesmo. Entendeu? Então, vamos trabalhar, vamos ver.
Tá bom, eu vou dar um voto pro senhor e tal. E eu digo, agora ajuda o nosso prefeito. Pra ver se ele ganha também, que é pra gente junto trabalhar. Bom, senhor Amadeu, como está o apoio referente à sua candidatura? Você já está realizando as visitas junto às comunidades? Já estamos, Alex. Eu já iniciei as visitas, as famílias, só que, como a gente se sabe que Petrolândia é uma cidade grande e as famílias é um número, como é que se diz, grande, eu não visitei todas e talvez nem seja possível. Mas eu já visitei um pouco e vou dar continuidade a esse trabalho, visitando, para que o pessoal tome conhecimento da minha candidatura e, na medida do possível, votar em mim e eu conseguir ser eleito a vereador. Porque senão se torna difícil. A eleição do vereador é uma eleição muito concorrida. São muitos candidatos, não é? Como eu falei, tem mais de 130 candidatos, uma coisa assim, e todos têm voto, porque todos têm seus amigos, suas famílias, até serviço prestado, então é lógico que todos têm votos. Mas eu gostaria muito de ter também, e para mim ter eu vou ter que... Eu sou um pouco acanhado para pedir voto, porque o povo de Petrolândia já votaram em mim várias vezes, e muitas vezes eu não fui eleito. Aí eu fico até um pouco assim, com vergonha de pedir mais uma vez, por conta disso. Mas isso aí eu estou deixando de lado, e estou me dirigindo ao eleitorado, a meus amigos, a minhas amigas, a todo mundo. Estou realmente pedindo esse apoio para que eu me eleja vereador. Porque se eu não pedir, eu não tenho voto. Se eu não tiver voto, eu não ganho. E eu quero muito ser eleito para que a gente, conforme eu falei, junto com os demais vereadores, a gente trabalhar em prol da nossa cidade, da nossa comunidade, e para ver se consegue um futuro melhor. Bem, senhor Amadeu, referente à sua posição hoje, atualmente você está ligado à situação, né? No caso do grupo do atual gestor, Lorival Simões, e apoiando a candidatura do pastor Ricardo Rodolfo. Em 2008, você saiu candidato a vice-prefeito juntamente com Domingos Sávio, que no caso houve a vitória, a primeira vitória do atual gestor Lorival Simões. Consequentemente ele disputou tentou a reeleição e conseguiu, né? Houve a mudança, no caso, antes o senhor era oposição, hoje o senhor está ligado à situação, né? O motivo, o que levou a se desvencilhar da oposição e hoje ser situação, Amadeu? Ou não, Alex, eu vou tentar aqui dizer por quê, correndo o risco de até talvez pecar em algumas palavras, mas eu vou falar a verdade. É isso? Olha, primeiro quando eu fui prefeito, o Dr. Simões foi meu vice. Então, por conta dele ter sido meu vice e a gente ter ganhado, eu não podia deixar assim de respeitar, né? Ele como meu vice, e fomos eleitos e trabalhamos juntos. Depois do Dr. Simões faleceu, ficou o Dr. Marcos, né? E depois do Lorival, conforme você falou, o próprio Lorival ficou sempre, quando me encontrava, até às vezes me procurava, para que a gente voltasse a trabalhar junto, porque a gente tinha feito aquele trabalho juntamente com o Dr. Simões, eu e o Dr. Simões, conforme falei, e Lorival ficou sempre me procurando, conversando, seu Amadeu, vamos se juntar, vamos trabalhar e tal. Eu digo, olha, Lorival, não é impossível, né? Agora tu sabe, quem é adversário dá um trabalho medonho a se juntar. Principalmente eu, que tenho um eleitorado em Petrolândia
que eu considero e respeito, porque são muitos. Então, para mim deixar a oposição como é hoje, para ir para uma situação, não é fácil. Aí eu conversava com um e com o outro, não, Deus me livre, não, e não dá certo não, tem que ficar como está. Aí assim foi. Só que a oposição, com o tempo, foi havendo aquela divisão, aquela desunião, e aí a oposição foi cada vez mais diminuindo. Quer dizer, eu como vamos supor assim, a pessoa de linha de frente da oposição, com isso eu também ficaria difícil para mim, né? Até chegar a ganhar uma eleição. Então, nesse momento, que foi no ano de 2012, conforme aconteceu a eleição, eu achei conveniente eu apoiar o Lorival. Inclusive também, através do pessoal de Recife, do partido, do PSB, como o PSB ficou sem candidato naquela data, que se falava em candidato do PSB, mas terminou sem candidato. Eu não podia ser candidato a prefeito que não tinha condições, e pensava em sair candidato a vereador, mas também sem condições. Eu sozinho, sem ter apoio de pessoas que pudessem também somar. Então, aí, como eu volto a dizer, o pessoal de Recife entraram em contato comigo, perguntaram se eu era inimigo de Lorival. Eu disse que não, porque eu não tenho inimigo e nem quero, entendeu? Porque não precisa disso. Então, apenas a gente era adversário. Aí, disse, olha, pois vamos trabalhar para você apoiar Lorival, e você é candidato a vereador e acredito que dá tudo certo. E aí isso aconteceu logo em seguida, e eu passei a apoiar Lorival, não fui eleito, né, porque foi uma eleição, já é difícil, e aquela foi muito mais, por conta da minha mudança, né, um grupo pequeno, saímos sozinho com o partido do PSB, sem coligação com outros partidos para formar um grupo maior, então saímos em 8 candidatos. E a verdade é que não chegamos à legenda, não chegamos no número de votos que elegesse um, entendeu? Então, aconteceu isso. Mas aí, no decorrer desses 4 anos, eu permaneci ao lado de Lorival, até hoje, e hoje estou aí novamente, sendo candidato a vereador, e com a intenção de me eleger. Hoje eu estou em um grupo maior, vários partidos, né, que são 4 partidos juntos, um grupo de 22 candidatos, então eu acredito que a gente vai eleger. Não sei quantos, só que a gente vamos eleger, se Deus quiser. E quanto mais, melhor, é lógico, né? É lógico. E o motivo foi esse. E estou me achando assim, com a condição bem melhor do que a outra, no sentido de candidatos. Aí, não posso deixar de dizer, aqui agora nesse momento, que estou apoiando Ricardo, né? O nosso candidato, Jânio é a vice, como a maioria das pessoas sabe. Vou trabalhar no sentido de eu ser eleito, que eu seja eleito a vereador e eles, prefeito e vice-prefeito, né? Então, isso aí eu declaro, como é que se diz, sem medo nenhum, sem receios, que a gente tem que falar a verdade. E é isso que eu estou vendo e achando que vai dar tudo certo. Sobre ações referentes ao seu governo, que teve maior repercussão na cidade, não sei se o senhor se lembra de alguma, o senhor pode relatar sobre essas maiores ações? Ou não, Alex? Olha, eu quero primeiramente pedir permissão ao povo de Petrolândia para que eu possa relatar essas ações que aconteceu no meu governo, e eu acho que foi muito importante para todas uma delas. É o seguinte, aconteceu de ser feito o primeiro concurso público na história de Petrolândia no meu mandato. E você veja bem, novamente, esse concurso ele foi muito importante para que a gente, primeiramente, regularizasse o quadro de funcionário do município e também
garantisse ao emprego essas pessoas que, aliás, garantiu ao emprego essas pessoas que passaram no concurso, para ter seu emprego garantido, independente de político, de tirar e botar, e que essas pessoas até hoje estão aí, como é que se diz, com seu trabalho permanente, seguro, e isso foi muito bom. Eu acredito que isso foi uma das ações muito boas para muita gente que hoje trabalha na prefeitura de Petrolândia. Outra coisa, também foi importante, foi a gente conseguir o repasse, o imposto que dá-se o nome de ICMS, da geração de energia da usina Luiz Gonzaga. Porque naquela época a prefeitura não recebia esse repasse. Inclusive eu nem sabia que existia esse repasse. Só que veio um cidadão de São Paulo, de uma empresa que é especializada em tributos, né, fiscais, e ele veio para Paulo Afonso, não foi nem para Petrolândia, ele veio primeiramente para Paulo Afonso, que nem doutor Anil, que era o prefeito em Paulo Afonso, sabia que existia esse repasse. E ele também não recebia, o município de Paulo Afonso não recebia. Então, esse cidadão que veio de São Paulo, veio diretamente para Paulo Afonso, chegando em Paulo Afonso, não encontrou o doutor Anil. O doutor Anil estaria viajando e ele ficou esperando o doutor Anilton 2 ou 3 dias, não sei. Enquanto isso, ele tomou conhecimento que existia a barragem Luiz Gonzaga no município de Petrolândia. Então, dirigiu-se a Petrolândia para que conversasse comigo a respeito desse CMS. Ele chegou, conversou comigo, se apresentou como advogado, ele explicou a finalidade dele e tal. Então, eu concordei, chamei meu jurídico, né, na época, e a gente concordou em fazer um contrato com essa empresa para que ela conseguisse esse repasse do ICMS da usina para a Petrolândia, que a gente não tinha naquela época. Foi tanto dinheiro que eu, sinceramente, eu nem fiquei acreditando. Mas o pior foi verdade. Pior não, melhor, foi verdade, né? Coisa boa. Então, ele preparou a documentação, que é uma documentação muito burocrática, passa por vários setores de órgãos do governo, e sei que ele fez esse trabalho direitinho, e no próximo ano o município de Petrolândia passou a receber essa receita, que era mais do dobro da receita atual naquela época. Então, com aquela receita, nós passamos a ter mais dinheiro e nos deu condições de dar um aumento aí aos funcionários, todos, não só foi os concursados, foi a todos, de mais de 100%. Né? Naquela época foi dado um aumento aos funcionários. Os prestadores, funcionário público e servidores, contratados e comissionados, mais de 100%. Quer dizer, isso eu acho que foi um fato importantíssimo. É quase que inédito, né? Você hoje ser um servidor público e ter 100% de aumento. Justamente. Acho que em qualquer área, independente de ser público ou não. Pode continuar, senhor. Com essa verba também, nos deu condições a construir mais, fazer mais por Petrolândia, obras públicas, calçamentos, saneamento, iluminação, entendeu? Tudo isso nos deu condições de fazer mais. E também, com esse dinheiro, se deu uma assistência melhor às áreas de obrigação do governo, por exemplo, saúde, educação, né? Ação social. Então tudo isso a gente passou a ter uma condição de dar uma assistência maior. Em área desapropriada, que foi o caso de Petrolândia, a burocracia é muito grande, que às vezes dificulta os órgãos realizar seus trabalhos. Foi o caso das escrituras públicas, conforme eu falei. Mas, através do setor jurídico da Chess, em Recife, nós conseguimos viabilizar para que as escrituras fossem passadas aqui para todos os proprietários de lote de Petrolândia. E assim foi feito. Hoje todos praticamente têm suas escrituras públicas. É um documento que
o título principal da sua propriedade, do seu imóvel. Isso é bom, é como se for, é uma garantia para que as pessoas tenham em mãos numa venda, num financiamento, e de forma que o certo é todos ter as escrituras da sua casa, do seu terreno, sendo assim, como garantia do que você é dono, do que você possui. E então foi assim que aconteceu. E eu acho que foi muito importante, né, para que as pessoas realmente tenham seu documento. Nós temos exemplo aqui, cidades vizinhas, que eu não sei hoje, mas há poucos anos isso não tinha acontecido ainda. É o caso de Nova Glória. Nova Glória passou muitos anos sem a escritura pública. Não sei hoje se já foi passada, mas passou muitos anos por conta da burocracia. E hoje nós temos, por exemplo, Jatobá. Jatobá, a cidade de Jatobá, a sede de Jatobá, não existe escritura pública para aqueles proprietários de imóveis em Jatobá. Tem sim, no acampamento Chess, tudo bem, que é uma área diferente. Então a Chess vendeu as casas e passou as escrituras para todos os seus donos. Agora, a sede de Jatobá não tem. Para finalizar nossa entrevista, gostaria, Sr. Amadeu, de lhe agradecer novamente e que o senhor fizesse suas considerações finais, deixar sua mensagem para o povo de Petrolândia e para os nossos leitores em geral. Não, Alex. Primeiramente eu quero lhe agradecer esse trabalho que estamos fazendo aqui através da sua pessoa, né? Sua esposa, e dizer o seguinte: gostaria muito que o povo de Petrolândia me desse esse voto de confiança nessa eleição para que eu possa ser eleito a vereador, porque eu deixei a minha vida de comércio, deixei minhas atividades de comercial pelo movimento político. E hoje estou realmente na política. E gostaria muito de ser eleito a vereador, que a gente juntos, conforme eu já falei, com os demais vereadores e o prefeito, a gente trabalhar mais por Petrolândia, fazer o máximo por Petrolândia, contanto que seja para melhor. Mas para isso, meu povo, eu preciso muito do voto de confiança de cada um de vocês, entendeu? Para que eu seja eleito. Aí eu gostaria muito de contar com esse voto, conforme eu falei, de confiança de cada um de vocês. Sou candidato a vereador, na coligação, juntamente com nosso candidato Ricardo, e peço o voto tanto para mim como para ele também. E vou aqui deixar o meu número, porque dificilmente chegar esse número a todos vocês que são eleitores de Petrolândia, porque devido o número ser grande, e dificilmente a gente chega a cada um de vocês. Então eu gostaria de dizer meu número e conto com vocês e aguardo, se Deus quiser, ter um bom resultado. Meu número é 40123. Meu nome, a maioria das pessoas já sabe, é Amadeu Souza Lima, ex-prefeito de Petrolândia, e mais uma vez conto com vocês. Muito obrigado.